Olá, hoje a gente vai desvendar a NBR ISO/IEC 27005. Pensa nela como um guia, um verdadeiro manual estratégico para a gente conseguir gerenciar os riscos de segurança da informação. Olha, no cenário digital de hoje, as organizações são bombardeadas por todo tipo de ameaça, né? Desde aqueles ataques super complexos até um simples erro humano. A pergunta que fica é: como é que se decide o que proteger, onde colocar tempo e, claro, dinheiro? Precisa ter um método, não dá para sair atirando para todo lado. E é exatamente aí que a ISO 27005 entra. Ela não é uma varinha de condão, mas sim um processo, um passo a passo bem estruturado que ajuda qualquer organização, não importa o tamanho, a tomar decisões mais espertas sobre a própria segurança. Para a gente entender isso de um jeito bem fácil, vamos quebrar a norma em 4 conceitos principais. A gente vai olhar para o processo geral, para as respostas que podemos dar a um risco, como a gente descobre o que precisa ser protegido e, no final, as camadas de defesa que podemos construir. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Começando pelo processo. O mais importante de entender aqui é que isso não é algo que se faz uma vez e pronto. É um ciclo, sabe? Uma melhoria contínua. Esse diagrama pode até parecer meio complicado à primeira vista, mas a essência está toda aí. O gerenciamento de riscos não é uma linha reta, é um círculo que nunca para. E repara só, a comunicação e o monitoramento estão ali, acontecendo o tempo todo, passando por todas as outras etapas. Para gravar o processo central, a gente pode pensar nele como um mantra. Primeiro, estabelecimento do contexto, para a gente entender onde está pisando. Depois vem a avaliação de riscos, para identificar e medir os perigos. Aí, a gente parte para o tratamento de riscos, que é onde a gente decide o que fazer. E, por fim, a aceitação dos riscos que sobrarem. E dentro daquela fase de avaliação de riscos, na verdade, tem um mini processo com 3 partes. Primeiro, a gente identifica os riscos. Depois, a gente analisa a probabilidade e as consequências de cada um. E, finalmente, a gente avalia, ou seja, compara esses resultados com os critérios que a própria organização definiu lá no começo. Então, aqui está o pulo do gato. A ISO 27005 é sobre estratégia. Ela orienta, ela ajuda a decidir o que fazer. A parte de botar a mão na massa, de implementar os controles e as políticas de verdade, isso é papel da ISO 27001 e da 27002. Pensa assim, uma desenha a planta, as outras constroem a casa. Certo. Agora que a gente já entendeu o processo para avaliar um risco, a pergunta é: e aí? O que a gente faz com um risco que foi considerado inaceitável? Quais são as nossas cartas na manga? Bom, existem 4 respostas principais e, para ficar fácil de lembrar, tem o mnemônico MAT: mitigar, aceitar, transferir e evitar. Vamos dar uma olhada em cada uma. Mitigar, que a gente também pode chamar de modificar, é a resposta mais comum, a mais mão na massa. É quando a gente aplica controles como um software novo ou um treinamento para a equipe para fazer o risco diminuir ou ficar menos provável de acontecer. Pode parecer estranho, mas às vezes a jogada mais inteligente é aceitar o risco e não fazer nada. Isso geralmente acontece quando o custo para resolver o problema é muito maior do que o prejuízo que ele poderia causar. É uma decisão de negócio bem calculada. Transferir é basicamente passar a responsabilidade para outra pessoa. O exemplo mais clássico é contratar um seguro cibernético. Se o risco virar realidade, outra empresa que vai arcar com prejuízo financeiro. Terceirizar um serviço também pode ser uma forma de transferência. E por último, evitar. Essa é a atitude mais radical, simplesmente parar de fazer a atividade que está criando o risco. Por exemplo, se um projeto de software novo parece muito arriscado, a organização pode decidir cancelar tudo e pronto, o risco some. Para a gente conseguir gerenciar riscos, primeiro a gente precisa saber o que exatamente precisa ser protegido. E a norma nos ajuda a organizar isso, dividindo tudo que tem valor para a organização, ou seja, os ativos, em 2 categorias. Os ativos primários são o coração do negócio, a razão pela qual a organização existe, seus processos e suas informações. Já os ativos de suporte são toda a infraestrutura que faz os primários funcionarem. Os servidores, os computadores, os prédios, as pessoas. E tem uma regrinha mental para nunca mais esquecer. Se for um processo de negócio ou uma informação, é primário. Absolutamente todo o resto que dá suporte para isso é, bom, um ativo de suporte. Simples assim. Certo? Agora que a gente já sabe o que proteger, vamos ver como proteger. Porque nem todos os mecanismos de defesa ou controles funcionam da mesma maneira. Os controles funcionam numa hierarquia, numa ordem de ação. Primeiro, a gente tenta prevenir que o incidente aconteça.
Se essa prevenção falhar, a gente precisa detectar que algo deu errado. E se a gente detecta, aí sim precisa corrigir o problema e limitar o estrago. Para ficar mais concreto, vamos aos exemplos. Um firewall ou a autenticação de múltiplos fatores, o famoso MFA, são controles preventivos. Um sistema de detecção de intrusão, o IDS, é detetivo. E o bom e velho backup, ou um plano de recuperação de desastres, é corretivo. Uma defesa forte de verdade precisa combinar os três. E tem uma sacada muito boa na norma que amarra essa ideia. Ela diz que quanto melhores forem os seus controles preventivos, menor a chance de você precisar usar os corretivos. Faz todo sentido, né? O cenário ideal é nunca ter que restaurar um backup. Então, para a gente fechar e amarrar tudo, vimos que o processo é um ciclo contínuo, que as respostas a um risco podem ser resumidas em MAT, a diferença fundamental entre ativos primários e de suporte, e a hierarquia de defesa em 3 camadas, preventiva, detectiva e corretiva. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Com as ameaças ficando cada vez mais complexas, será que as organizações estão dando a atenção certa para cada uma dessas camadas? Ou será que tem alguma delas que a gente perigosamente acaba deixando de lado?